Boa noite. Só esperar que o Ângelo chegou já. Boa noite. Ângelo, não, perdão, Adriano. Boa noite a todos. Bom, o Adriano é graduado em artes pela Escola de Belas Artes da UFMG, iniciou sua carreira em arqueologia no setor de arqueologia do MHNGB da UFMG em 2003, atuando desde então tanto na arqueologia acadêmica como no licenciamento ambiental, e desde 2012 é arqueólogo e sócio-diretor da Peruaçu Arqueologia, atuando nos mais diversos segmentos ligados ao patrimônio arqueológico e cultural. Eu conheci o Adriano num trabalho em 2017 e tive o prazer de conhecê-lo, de conhecer o trabalho dele, e ele gentilmente aceitou o nosso convite aqui para a live. Eu vou... Boa noite, todo mundo. Boa noite, Adriano. Boa noite, tudo jóia? Tudo Tranquilo, jóia? E beleza, ó, aí? pontual, 7h30. 7h30, certinho. Tem bastante gente. É a Débora, meu pai. Que bacana, Gilson. E Não, aí, eu como vi, tem você tá? bastante gente conhecida aí entrando. Tem. Bacana. Vai ser ótimo. Então, Adriano, você podia falar pra gente um pouquinho sobre a sua formação, sua trajetória profissional? Então, a minha formação dentro da arqueologia, né, é uma formação um pouco peculiar, porque eu vim da Belas Artes, né? A maior parte dos arqueólogos vem da história, das ciências sociais, né, e mais recente com os cursos de arqueologia, da formação de arqueologia mesmo. E eu sou um dos poucos que veio da Belas Artes, né? Tem uma formação bem diferente, mas a princípio parece que não tem nada a ver, mas que tem uma ligação muito forte, na verdade, por causa das questões de cerâmica, né? Eu fui ceramista durante um bom tempo na Belas Que Artes. legal! Sim, sim, trabalhei com cerâmica muitos anos, né? Cerâmica pré-histórica durante um bom tempo, né? Principalmente cerâmica tupi-guarani. Né? Atualmente trabalho mais com cerâmica aratu e tudo, mas também com as questões relacionadas à conservação, né? Porque a Escola de Belas Artes está ali ligada ao SECOR. Né? Então isso Uhum. foi bem interessante também, foi uma coisa que meio sem querer, né, ajudou, é uma área que eu tive muito interesse também, mas acabei não seguindo. Né, ali dentro do SECOR, a área sua envolve muita química, né, e não é exatamente a minha praia. Né, não me dou muito bem com essa área, não. Mas, então, foi isso. Essa formação foi muito útil, tem sido muito útil, na verdade, né? E agora, com as questões que a gente tem trabalhado muito com as obras de restauro e de conservação de edificações, né? E de áreas públicas, né? Tem ajudado bastante. Né? E também com as questões de conservação de acervo mesmo, né? De acervo arqueológico, Uhum. né, no trato com museus e com o acervo de forma geral. Né? Mas essa foi a minha formação acadêmica, né, voltada para a área da arte, mas na arqueologia, quando eu entrei, a princípio não tinha graduação, né, você teria que fazer um mestrado e tudo, e a princípio o único lugar, um dos poucos lugares, único não, mas um dos poucos lugares que tinha era a USP. Né? E aí, como não Olha tinha só. conseguido ir para lá, a formação foi feita no Museu de História Natural da UFMG, no setor de arqueologia, né, que existe até hoje, né, e foi uma das áreas que pegou fogo agora recentemente, né, bem a mês passado, Triste, e né? nossa, lamentável, assim, parte das pesquisas que eu participei se perderam.
né? Pesquisas desde os anos 70 que Uhum. estavam ali, e muita coisa se perdeu. E aí a formação na área da arqueologia foi essa formação mais prática, né, dentro do museu, né, lá com o André, com o Uhum. André Poli. E aí depois disso, eu fiquei 6 anos no museu, a gente ainda faz uma colaboraçãozinha ou outra, né, com o André, mas coisas de menos monta, assim. E depois disso com arqueologia de contrato, né, na área do licenciamento ambiental, atuando desde então na área do licenciamento ambiental, já tem na arqueologia história de 17 anos já. Olha só, que Então, bacana. tá brincando de É arqueologia. mais experiência. Que bacana. Aí que triste o museu, né? Ter pegado fogo. Putz. É uma coisa que tem acontecido ao longo dos anos, né? O pessoal comenta muito o Museu Nacional, que foi o grande ícone que pegou fogo, mas tem outros museus Uhum. pegando fogo há um tempo, né? Tem. O Museu da PUC, por exemplo, aqui, né? Que não tem Uhum. tanto tempo assim que pegou, e olha que era um museu, assim, referência, né? Muito bem estruturado, né? Imagina quantos É outros aí que não tem estrutura nenhuma, não tem apoio, museu municipal, museu estadual, que estão abandonados, assim, e que verdade. muitas vezes não acontece uma tragédia maior por sorte, Sim, né? Nesse, verdade. nesse tempo rodando, a gente frequentou vários museus, conhecemos vários museus ligados não só à arqueologia, né, mas com patrimônio diversificado, que você não sabe como que eles estão em pé, né? Então, assim, é questão de tempo, né? Exatamente. É uma questão Descaso de com tempo. patrimônio, esse descaso com patrimônio está cada vez mais forte, né? E é Uhum. triste isso, porque justamente a gente trabalha, né, com conservação, né, querendo conservação e levantamento desse patrimônio, dessa memória, para ver ele se perder de uma forma muitas vezes negligente, né? E isso Uhum. é bem triste. É muito triste, com certeza. Tem um pessoal dizendo que a câmera tá meio embaçada. Pra mim também tá, eu tô te ouvindo bem, mas eu acho que a internet não tem jeito, né? Não ajuda muito. Embaçada? Tá bom, deixa Ó, tá eu ver se meio. Eu acho que tá cheio de grãozinhos, assim. Não tá tão nítida a imagem, mas dá pra te ouvir bem. Agora. A internet é difícil, ainda mais sexta-feira, né? ah, mas e tem uma coisa, quando a gente fez a última live, que o pessoal estava comentando, principalmente pelo Instagram, que geralmente esse horário entre 7 e 8 horas tem um monte de live acontecendo ao mesmo tempo, É né? verdade. Na última que a gente fez, o pessoal comentou que estava travando muito, e aí você vai consultar, tem 300 lives acontecendo Nossa, é na verdade. mesma hora, né? Esse Tá é o ok, horário das então. lives, né? É o horário das lives, então É justamente tem, hora tem das dado lives. muito direcionamento, né? Na última o pessoal Verdade. comentou que estava bem complicado. Eu tô vendo o Elton falando Ah, também aí, agora aqui, é. que é engraçado, porque aqui tá, Ah, mas pelo a menos eu tô princípio. te ouvindo bem. Acho que tá dando pra te ouvir bem. É o que importa, porque a cara feia acho que não precisa ver tanto. Ah, então, eu sei que você e o Ângelo, né, vocês têm uma empresa que fizeram um trabalho muito bacana no Museu Arqueológico do Karst, em Uhum, Pains. Não sei se eu falei certo. sim. Inclusive com essa questão da educação patrimonial, né? Será que você podia falar um pouquinho sobre esse trabalho para a gente? Sim. O Museu do Cast é um museu voltado para arqueologia, né, principalmente arqueologia pré-histórica, né? Ele tem um viés voltado para arqueologia pré-histórica Que legal. e ele é um museu que já tem 10 anos, né? Fez 10 anos agora em abril, e por causa do Covid não teve nenhuma comemoração, não teve como, o museu estava fechado, né? Ficou fechado nesse período. E é um museu que ele está em Painhos, no Alto São Francisco, e nós fomos contratados a Peruaçu, né, como para a área técnica, né, para cuidar do acervo arqueológico. Então, a Uhum. gente meio que, sem querer, topou com essas questões de conservação também de acervo, né,
porque o museu ele tem uma reserva técnica nova e estava desativada, então a gente reativou, né, tem todas as diretrizes da Portaria 96 do IPHAN, né, que é referente à conservação de acervo, né? Então tem sido feito um trabalho bem grande, né, e é um trabalho que a gente acha que não vai terminar tão cedo, porque são 10 anos de acervo para ser recatalogado, reembalado, inventariado, que não tinha inventário até Caramba. hoje. Então são 10 anos de coleção não inventariadas, né? Então isso está sendo feito, todo esse trabalho detalhado, de fotografar tudo, registrar tudo, né? Incluir em planilhas, criar procedimentos que não existiam, inclusive procedimentos para retirada de acervo em caso de algum acidente, incêndio, inundação, que seja. Então é um trabalho bem longo, assim, eu não sei quando que a gente vai terminar. Mas é um museu que eu acho que não só ele, como vários outros museus que tem em Belo Horizonte mesmo, em vários, quando a gente viaja para o interior, que a gente percebe muitas vezes um distanciamento entre o museu e a comunidade. O museu está ali e a comunidade está de lá e eles não conversam, né? Então a gente começou a tentar fazer um trabalho de integração da comunidade com esse museu, né? E lá o museu está dentro de um parque municipal, né? O pessoal usa muito para fazer caminhada, fazer exercício físico, mas isso eles fazem do lado do museu e as pessoas não frequentam o museu. Então a gente começou alguns trabalhos primeiro a gente fez um projeto que a gente chamou de Jovens Pesquisadores, que é um material arqueológico que a gente ia analisar aqui com alunos da UFMG, e a gente resolveu levar para lá e trabalhar com alunos da escola pública, né, da escola municipal, né, alunos do segundo grau, onde eles tiveram a oportunidade de trabalhar com laboratório, né? E aí a gente fez palestras, a gente fez treinamento com esse pessoal, a gente levou pesquisadores, né? O Igor, a Sara, né? Que fizeram esse grande favor para a gente, de palestrar para lá no município, né? Sair daqui, ir lá para Pains para poder palestrar, né? Não só para os estagiários, mas para a comunidade. Então foi muito gratificante trabalhar com essa moçada, né? Com uma moçada nova que está super disposta, interessada em aprender, né? A gente fez alguns trabalhos de levar eles para campo, né? A gente aproveitou alguns trabalhos que a gente estava desenvolvendo de campo, de levantamento de sítio, a gente localizando os sítios novos, a gente teve a oportunidade de levá-los para eles verem como que funciona todo esse processo até o material arqueológico chegar lá no museu e ir para a exposição, né? Então eles participaram tanto da curadoria, né, que esse material chega sujo de campo, lavar, catalogar isso, separar, né, começar a trabalhar com as remontagens, com a reintegração do material, né, que o material cerâmico muitas vezes chega, né, os potes inteiros, as formas inteiras é raro, né? A maior parte é tudo fragmento. E foi um trabalho que, a princípio, a gente tinha pensado com turmas de 6 meses, depois trocar, e a gente ficou bem surpreso que começou a ter uma fila, né, de jovens querendo participar, jovens e crianças, né? Começou a aparecer pessoas de 10, 12 anos querendo participar do processo também, né? Que Mas aí, infelizmente, legal! infelizmente, a gente tem que criar um limite ali, né? E já começando a pensar em possibilidades futuras de trabalhar com essa criançada também, né? E os que estavam participando não queriam sair, né? Então foi até meio complicado a gente gerir isso, né? Então, e a gente tinha o espaço físico era muito pequeno também, então a gente conseguiu, infelizmente, colocar só 6 pessoas, né? Começou a ideia eram 2, a gente no momento seguinte a gente multiplicou para 4 e terminamos com 6, né? Porque o espaço físico permitia só 6 pessoas, né? Mas a gente tinha uma fila grande de gente esperando para dar continuidade. E, em paralelo a isso, a gente começou um outro projeto, né, que é um projeto, na verdade, que a gente ficou meio que só apoiando, né, tentando ficar um pouco mais distante, com o Agenor, que é um professor de história do município, que chama Viva Museu, que é uma ideia de fazer atividades na área externa do museu com a população, né? O que seria isso? Seriam atividades muito simples
sem custo, né, com baixo, que tudo quanto mais dinheiro envolve uma atividade, mais complicada ela se torna. Né? E às vezes você consegue fazer muita coisa sem dinheiro. Né? Então a Uhum. gente começou a fazer exibição de filme, conseguimos montar uma lona grande, né? Aí o museu dava a estrutura, né, de projetor, né, cadeira, esse tipo de coisa. Né? A prefeitura também cedeu bastante material e através da Secretaria de Cultura, e a gente começou a fazer exibição de filmes com temas ligados ao patrimônio, né? Música, né? Músicos locais irem lá ter uma oportunidade de tocar para o público. Né? Teve uma peça de teatro que foi escrito por uma das estagiárias que trabalhavam com a gente, né? Que ela sempre gostou muito de filosofia, então foi uma peça de teatro voltada à filosofia, né? Escrita por ela e desenvolvida e atuada pelos alunos também do segundo grau. Que Então começou a ter bacana. ter um público bem legal nisso, né? E são atividades mensais. Né? Esse ano está interrompido não só pelo Covid, né? Como é ano eleitoral, então algumas atividades ligadas ao museu, que é municipal, têm que ser interrompidas. Né? E fora isso, tem umas atividades, né, dentro do próprio museu, né? A gente tentou fazer o cinema no museu, né, levar também as crianças para dentro do museu, com exibições comentadas sobre filmes etnográficos, filmes voltados ao patrimônio, arqueologia, né, e também as ações ligadas ao IBRAM, né, que é a Semana de Museu e Primavera de Museu. Então, do ano passado, a gente conseguiu, na Primavera de Museu, levar um público de quase 1.200 pessoas, né, num Uau! espaço de uma semana, né, de toda a região, não só de país, mas de toda a região para o museu. E Que foi massa! nossa, foi fantástico. Deu um mega trabalho, mas foi um trabalho que foi muito muito gostoso de fazer, porque quem ficou com o trabalho mesmo foram os próprios moradores. Né? O que a gente fez? A gente foi atrás das pessoas que tinham detentoras dos saberes. Né? Então a gente levou uma senhora que ela era doceira. Né? Então ela foi contada a prática de fazer doce desde a época da sua avó, com quem ela aprendeu, com a sua mãe, né? E hoje. Um outro senhor que a família fazia rapadura. Né? Teve um senhor de 84 anos, né? Que foi falar sobre a sua prática na roça, né? De fazer fubá, de fazer de carrear, de trabalhar com carro de boi, né? Um outro que também trabalhava com carro de boi. Então a ideia foi levar os próprios moradores, né? E eles mostrarem os seus saberes e a importância disso para essa moçada mais nova. Né? O quanto que é importante, né? O quanto que isso faz parte da história da região, né? Esses saberes tradicionais. Né? Então, assim, foi um evento fantástico. A gente ficou surpreso com a quantidade de gente que apareceu. Né? A ideia era ampliar isso, fazer isso de outra forma esse ano, mas acho que esse ano vai ser Tá complicado, né? difícil. Tá tudo tenso. Então, a ideia é ano que vem dar continuidade e ampliar esses projetos com a comunidade. Nossa, sensacional! Não, é um trabalho muito bacana, é um trabalho muito bacana. Assim, é desgastante às vezes, porque tudo que envolve município às vezes é complicado, né? Questões de Sim, política, financeira, burocrático. mas é um trabalho muito gostoso, assim. Ai, tô amando. Muito legal. Espero poder ver de pertinho um dia. Não, Espero tomara. que a Não, vai sim, pandemia passe logo. vai sim. Ah, A Maria Clara está falando para publicar, a gente é. tá começando a escrever, porque tem uma chamada Ai, até que da FAB sobre massa. aterros, a gente vai começar a escrever sobre isso. Ai, que show, quero ler. Que bacana. Adriano, como que é a relação dos arqueólogos com os órgãos de preservação? Já que você falou aí dessas Uhum. questões todas burocráticas, né? Como é que funciona essa Então, parte? a relação a nossa com o IFAM é muito tranquila, né? É o principal agente que a gente debate, que é o IFAM, né? Que ele que é o que faz toda a gerência do patrimônio arqueológico. Né? A gente tem um acesso à turma que, né, as duas últimas,
não só as duas últimas, né? Pelo menos aqui em Minas, né? Que eu posso, a gente tem mais contato, né? Por isso que eu vou comentar mais daqui. Tanto a turma atual que está ali dentro do IFAM, né? Os técnicos atuais, quanto os anteriores e mesmo antes, né? A gente sempre teve um diálogo muito fácil, né? A gente sempre conseguiu ter um acesso relativamente fácil, né? No momento que era necessário, sempre apoiaram muito os trabalhos de arqueologia, né? Qualquer dúvida, qualquer necessidade que aparecia, a gente sempre teve esse diálogo muito fácil, né? E também com o Ministério Público, né? O Ministério Público é outro agente que eu acho que é fantástico, né? Principalmente o Marcos Paulo teve muito tempo à frente do Ministério Público, uma figura que sempre teve um apreço muito grande pela arqueologia e espeleologia, então sempre foi uma outra figura de diálogo muito bom, né? Agora, pensando na área de conservação e restauro, que muitas vezes você trabalha com o IFAM, são vários IFAMs, né? Você tem o IFAM ligado à arqueologia, à arquitetura, ao patrimônio imaterial, ao patrimônio material. Então, o que a gente nota muitas vezes é uma divergência interna, né? O IFAM que trabalha com arquitetura, muitas vezes ele não conversa com o IFAM da arqueologia, né? E isso gera alguns conflitos, né? E às vezes a gente fica no meio desse tiroteio, né? O IFAM a arquitetura manda você executar um trabalho de uma forma e a gente não pode executar porque a gente sabe que tem uma outra demanda do IFAM arqueologia, que uma ordem é contrária à outra, né? Uma legislação é contrária à outra. Então, isso é uma coisa bom, dos órgãos públicos, que eu acho muito estranho eles não se conversarem mesmo dentro do próprio órgão, né? E a gente vê isso muito acontecer também, né, no caso de licenciamento, com o próprio IEFA, com a SUPRAM, né, e com outros órgãos. Não existe um diálogo, como se diz, intenso, né? Não existe muito um consenso, né? Às vezes sabe que às vezes tem algum diálogo, mas sempre tem muito ruído, né? Então, muitas vezes, a questão de preservação para o IFAM tem um caminho, para o IEFA, por exemplo, tem outro, né? Então, sempre tem Algo algum que a gente ruído. tem que melhorar aí, né? Sim, muito, muito, né? Sempre tem algum ruído, mas, por exemplo, o IFAM e SECAV, né? O trabalho de arqueologia, principalmente em Minas Gerais, batem muito com a questão de cavidades. E as normativas do SECAV não batem com as normativas do IFAM, né? Não existe um diálogo, por exemplo, a valoração de cavidades, né? Então, isso é uma coisa que o próprio IFAM Minas está começando a tentar um movimento, né? Mas não tem esse diálogo com o SECAV. Mas, de qualquer forma, assim, ainda são órgãos que a gente pode contar sempre que tem alguma demanda, tem alguma necessidade. O pessoal tem sido bastante solícito, né? A turma que está no IFAM hoje é bem solícita, ajuda bastante, né? Sempre que tem alguma demanda, às vezes a gente consegue ligar, olha, está acontecendo tal coisa, me ajuda aí, né? E isso ajuda bem, né? Que alguns outros órgãos você não consegue, você não tem esse contato. E felizmente o IFAM tem essa facilidade, né? Em vários momentos a gente pode ligar e, como se diz, tirar dúvida na hora. Olha, está acontecendo tal coisa, o que eu faço? Né? Então isso é bem bacana. Ah, que bom, que bom. E como que é a relação de vocês com os conservadores e restauradores, assim? Como que é o trabalho em conjunto? Eu tive uma única oportunidade de trabalhar com vocês, né? No caso da arqueologia, eu nunca tinha tido experiência fantástica de trabalhar com arqueólogo. E em 2017 foi realmente sensacional, assim. Achei pena que eu não pude acompanhar tão mais de perto, né? Que eu estava em um outro setor, digamos assim, do trabalho, mas eu achei incrível, assim, marcou para mim uma história ali. Mas aí eu sempre fiquei pensando nisso, como que é a relação de vocês, como que é o trabalho ali na lida, dia a dia, né, junto. Eu acho que a relação nossa com os restauradores e conservadores é péssima. Não, brincadeira. É porque, assim, muitas vezes. A dinâmica do trabalho arqueológico ela tem que ser muito. Ela tem um prazo e
ela precisa ser muito rápida, né? A gente às vezes tem que intervir muito rápido. Foi muito interessante esse trabalho, né, que você comentou lá em Bento, principalmente na época a gente teve muito mais contato com a Carla e com o Elton, que ficavam com a gente direto em Aham. campo, né? Com a Maria Clara um pouco mais também, mas é porque às vezes a gente tem uma forma de agir que não é exatamente a mesma forma do conservador, né, restaurador. Uhum. Então foi um trabalho assim, foi um desafio. Eu tenho certeza que tanto para os conservadores, né, restauradores, quanto para a gente, né? Porque a gente teve que se adaptar ao trabalho seu se vocês tiveram que adaptar o nosso ritmo de trabalho. Então, assim, foi bem bacana, né? Em algumas situações, a troca de experiência foi muito legal, porque a gente estava todo mundo também trabalhando numa coisa nova, né? Ninguém tinha feito escavação em lama, Exatamente. né? Ninguém tinha feito trabalho de conservação em lama. Então foi uma coisa nova que todo mundo teve que descobrir aos poucos, né? Então a gente tinha uma discussão o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente estava conversando, né? Como que a gente ia agir em determinada situação, né? Como que a gente faria para uma vez, igual por exemplo, quando a gente estava trabalhando na igreja de Paracatu, né? Se eu não me engano, acho que era de Uhum. Paracatu, e um das foi atingidas e a gente topou com algum acervo de papel misturado no meio daquela lama, né? Então, como tirar isso inteiro dali, né? Sem danificar ele ainda mais, estava todo molhado, né? Então a gente discutiu muito, né, com o Elton e com a Carla na época que estava lá no campo, né? Como que a gente vai fazer? E aí a gente mesclou, né, ações da metodologia da arqueologia com metodologias do restauro para a gente conseguir, né, e não só, né, lembrando de outra coisa aqui também, do seu Zé, né, que era o mestre de obras, né, que ele fez, ele, acho que o Omar também, né, que fizeram estruturas assim incríveis para ajudar a gente nisso, né. Então, assim, foi uma equipe grande envolvida, né, os auxiliares Aham. também, né, de se adaptar, treinar os auxiliares para o serviço de arqueologia e de conservação ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que todo mundo aprendeu muito com isso. Nossa, com certeza. Muito. Todo mundo aprendeu muito, né? E foi legal porque muitas vezes o arqueólogo ele tem aquele negócio da ânsia de tirar, né? Não, vamos tirar, tal, escavou, pronto, né? E como que isso vai se conservar, né? Depois de um tempo? E a gente percebe isso, né, lá na frente, no acervo final, né? Quando chega no museu, né? Então você percebe que se Uhum. isso tivesse sido tratado, higienizado de uma outra forma e acondicionado de uma outra forma, ele estaria muito melhor do que está hoje, né? E isso é uma crítica muito forte aos arqueólogos, porque muita gente, muito arqueólogo, felizmente isso está mudando, felizmente essa posição está mudando ó, de poucos anos para cá, que a pesquisa, depois dela pronta, muita gente não se preocupa com o destino do material, como que isso vai chegar no museu, né? Eu já estudei, agora bota isso na gaveta e pronto, né? E essa conservação, essa preocupação de qual o destino final desse material é extremamente importante. E esse trabalho dentro do museu tem mostrado muito isso, né? Você vê pesquisadores que estão preocupados com esse material e os que não, né? E Sim. tem tido uma postura diferente dos museus também, né? Meio que graças também a essa normativa do IFAM de 2016, que é essa 196, né, que tem obrigado, de certa forma, os arqueólogos a tomarem mais cuidado com o seu acervo, né? E isso é uma coisa, um movimento que tá crescendo bastante, né? Tem um grupo, né, da Sociedade de Arqueologia que chama GT Acervos, né? Acho que a Daiane é uma das figuras que tem meio que encabeçado, destacado nisso, nessa área, que é um trabalho com a Daiane, a Silvia, tem várias figuras super importantes que têm encabeçado essa questão de preservação, né? Mas eu acho que a gente tem que aprender muito ainda com vocês. A gente tem que aprender muito. E essa integração de arqueologia com conservação, ela tinha que Sim. ser
mais próximo, né? Eu acho que ela tinha que ser muito mais. O IPAM até prevê, né, que tenha presença de conservador, restaurador nos trabalhos de escavação, né? Mas eu acho que Sim, pode contar nos dedos de uma mão quantos trabalhos tem um, né? Tem gente participando, né? Porque eu acho que seria muito rico essa troca, né? Como foi para a gente lá, uhum, né? com certeza. Então, e eu acho que assim, eu acho que a gente só tem a ganhar. O patrimônio, a gente não, né? Eu acho que o patrimônio, né, a história só tem a ganhar com essa união. Com certeza. É, eu acho que quanto mais a gente se une, né, mais a gente ganha e o patrimônio também, né? Que Porque tem afinal de coisas que são contas, atribuições muito específicas de cada área, né? E aí que a gente, juntando os conhecimentos, né, sim, a gente chega num resultado mais positivo possível e todo mundo aprende, né? sim, sim, Então, né? E tem procedimentos simples, né, que seriam aplicáveis, plenamente aplicáveis, que eu acho que seriam fantásticos nessa, né? Inclusive no curso de arqueologia, né? A gente não vê sim, conservação e restauração nos cursos de arqueologia. nem um Então, básico, assim. não, Olha não. só. Eu acho que pode ser que em algum, eu não dá para falar de todos, obviamente, né? Pode ser que em algum deles tenha na grade, de certa da forma geral, obrigatória, eu não confesso que pode ser que tenha, como eu disse, mas pode, eu não conheço. Né? E eu acho que seria Entendi. Com fundamental certeza. ter isso. Né? Ah, mas bacana, bacana o seu desabafo, seu relato. É bom para a gente ficar mais atento, né? Realmente é muito importante, gente. Eu também conheço muito pouco o trabalho do arqueólogo. Assim, o que eu achei mais gostoso das nossas conversas e, né, de 2017 participar um pouco daquelas discussões. E aí a gente conversou mais essa semana também. É que eu não conhecia tanto o trabalho do arqueólogo e eu sempre fiquei, nossa, é um trabalho tão importante, né? Digamos Não, assim, e eu acho que ele tem muitos vieses, né? Ali, por exemplo, nesse trabalho lá de Bento, teve uma coisa que chamou muita gente, a gente tomou muita pedrada na época, quando a gente estava trabalhando na capela de Bento, que foi destruída, né? Com a lama. sim, E a gente trabalhou com as campas, né? E aí era o Elton e a Carla e o pessoal tirando aquilo tudo com o maior cuidado, né? E a ideia é porque lá não foi uma escavação arqueológica, né, de fato. Né? O que a gente fez uhum, lá foi uma limpeza. A gente tirou a lama, sim, né? E quando chegou no solo original, parou tudo. A gente não fez uma escavação de fato. E uma coisa que chamou muita atenção nossa lá em Bento, quando tirava as campas, era que aí só fazendo um paralelo, é até onde vai o papel do arqueólogo também, né? Muita gente pergunta o que é antigo, o que é arqueológico no final das contas, né? Qual que é a idade disso? É uma coisa que não tem muito esse parâmetro, né? Não existe esse parâmetro de exatamente. arqueologia, que a arqueologia pode trabalhar com a história atual também, Uhum. né? E foi uma coisa que o pessoal deu muita pedrada na gente quando a gente começou a separar e mandar para vocês na reserva técnica os papéis de bala. Não sei se vocês lembram daquele monte de papelzinho Eu de bala lembro. chegando lá, né? Porque o que acontece ali? Né? Fala, mas isso é arqueologia? Falou, isso é história. Porque a gente reparou que cada campa que abria, não sei se o Elton, provavelmente a Carla deve lembrar, né? Maria Clara também, saía um monte de papelzinho de bala. Né? E a gente teve o prazer de trabalhar com uma figura que era da comunidade, me fugiu o nome agora, eu sou péssimo para nome, mas e ela lembra de quando era criança, ia assistir a aula na capela e ficava enfiando papelzinho, chupava bala, assistindo, e enfiava papelzinho de bala nos buraquinhos das campas. Né? E a gente achou papel de bala da década de 70 até 2000 e pouco, né? Até Olha recente. só. E isso é muito interessante. Falou, mas isso não é arqueologia. Falou, mas isso é história, né? Isso é história da Sim, comunidade, né? é a memória Então, deles, né?
Exatamente, né? É a memória das crianças, né? O que que as crianças faziam na missa? Você acha que elas estavam prestando atenção na missa? Né? Elas estavam lá chupando bala, chupando pirulito e preocupadas em enfiar isso nos buraquinhos das tampas, né? E, Sim. e, e foi muito interessante achar essas coisas, né? Da mesma forma que a gente achava papel de bala, a gente achava flor de plástico enfiada. Ah, Eliane, Uhum. exatamente, o Elton colocou Eliane. aqui, Eliane, né? Que foi uma figura fantástica, né? Que trabalhou com a gente, foi muito legal trabalhar com ela. Ela foi uma das moradora de Bento, né? Teve a casa impactada também. É, é, e foi muito divertido isso. Eu falei, poxa, mas papel de bala é arqueológico? De certa forma, sim, porque ela está contando a história de uma comunidade. Então, a partir desse momento, ele é importante. Né? E uma comunidade que foi devastada. Né? Então, Sim. qualquer detalhe sobre essa comunidade conta como um vestígio histórico, um vestígio arqueológico. A Né? gente teve muita essa discussão mesmo, eu lembro, porque a gente acabou meio que não é desenvolvendo, né? Mas adotando esse valor do marco temporal, né? Muita coisa ali talvez não tivesse um valor artístico, né? Histórico, né? Não era um aleijadinho ou algo assim, mas tinha um marco temporal, era o valor daquela comunidade, a memória daquela comunidade, enfim. Isso também foi um aprendizado para mim, porque eu também nunca tinha. Bom, acho que para todo mundo, né? Ninguém tinha passado por isso antes e lidar com uma situação dessa é algo completamente novo para a gente. Então, até exatamente como você falou, como conservar, né? Como proceder. Então, ao mesmo tempo que eram reuniões atrás de reuniões exaustivas, muitas vezes também, né? Mas extremamente importantes, né? Para a gente chegar nesse consenso, né? Do que deve ser feito, o que Foi um significa, trabalho assim, que ensinou muito, acho que para todo mundo. com Né? certeza, Ensinou com muito para todo certeza. mundo. Assim. Foi um trabalho ímpar, né? Isso. Não é todo dia que uma cidade da noite para o dia se transforma num sítio histórico, Uhum, num sítio arqueológico, né? De forma trágica, obviamente, né? Mas e a gente aprendeu demais, a gente aprendeu muito com isso. Eu acho que sim. foi um trabalho que assim marcou muito para a gente. Né? E depois disso a gente fez muitos outros trabalhos envolvendo obras de restauração, né, e conservação. Bacana, bacana. Eu fico E, muito curiosa sobre esses trabalhos que envolvem a conservação e restauro, porque eu realmente nunca consegui, nem antes de 2017, nem depois, acompanhar um trabalho que tivesse a presença do arqueólogo, né, que eu acho sensacional, assim. pois é, Tainá, aí eu acho que vale uma outra cutucada, assim, né? Porque que acontece? A gente tem visto, e não é de agora, já tem um tempo, né? Uma coisa que a gente até já tinha discutido há mais tempo com o Marcos Paulo, promotor, na época que ele ainda estava na promotoria de Minas, é, sobre essas questões dessas obras de conservação, restauro e de engenharia, né? Porque muitas vezes entra uma reconfiguração de pátio, de área externa Uhum, e tudo, nessas edificações históricas, né? Não só a igreja, né? A igreja geralmente é o mais falado, mas nos casarões, né? Nessas casas históricas, onde muito dessas obras elas são feitas sem um arqueólogo, né? E aí isso tem diversas origens, né? Existe uma legislação específica, né, para acompanhamento arqueológico de obras de conservação e restauro, né, mas não são todos, né, na verdade eu acho que a minoria dessas obras, né, igual você mesmo falou, não trabalhou com arqueólogo ainda, a minoria dessas obras tem acompanhamento arqueológico. Né, e as experiências que a gente vem tendo ao longo desses anos faz a gente pensar o quanto de patrimônio se perdeu. Né? com Por, certeza. por que isso? Né? Cada obra que você vai trabalhar no quintal, né, seja numa igreja, seja num casarão, né, numa pública, né, a quantidade de móvel, né, de vestígio, Isso, travou um pouquinho. melhorou?
Voltou. A quantidade de vestígio ali do cotidiano das pessoas, né? Porque o que tem de vestígio não é só a edificação, né? A Sim. edificação ela é nada sem as pessoas, né? E as pessoas estão ali, ela tem os seus objetos pessoais, né? Então, a quantidade de vestígio que se perdeu ao longo dos anos, né? Pensando no que a gente tem visto recentemente, é meio que assustador, né? É meio que assustador, porque e, e a, e a e a arqueologia dentro dessas obras, ela vai contar uma outra história não oficial, né? Uma história da vida privada, né? Da vida íntima das pessoas. Né? Isso você não vai encontrar na documentação. Né? Uhum. Tem um trabalho bem bacana no Solar Lopo Gonçalves, no Rio Grande do Sul, onde foi confrontado tanto o inventário, né? O inventário da casa, né, com os vestígios arqueológicos que foram encontrados. Né? E é um trabalho já mais antigo, mais fantástico. Né? Isso está publicado, onde justamente as histórias não batem. Né? O que a arqueologia resgatou não bate com o que está inventariado. Olha só. E aí, o que que faz? Não, aí você conta uma nova história, né? Você parte de uma nova história, pensando nos vestígios. Ih, travou de novo. Eita. Ai, deu uma travada legal. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá. É, então, por exemplo, a gente está trabalhando, né, ainda não foi finalizado, né, é um trabalho eu tinha comentado contigo, no solar do Padre Correia, em Sabará. Sim. Né? Então, a diversidade e a quantidade de vestígio que a gente encontrou assim, é uma coisa assim, absurda. Né? Foram, acho que 6 engradados, né, de material arqueológico localizado, né, tanto debaixo da casa quanto no quintal, né? E, e aí, como comentei contigo, né, é bem interessante porque a gente tem cachimbo, né, cachimbo de escravo, louça, faiança, correntinha, né, correntinha de ouro, moedas, é, nota de cruzado, panfleto, né? Como tinha comentado contigo, um panfleto que foi encontrado Aham. aí nem foi a gente, foi o pessoal da Restauro que encontrou um panfleto entre a telha e o forro, né? Quando desmontaram o forro, encontraram um panfleto de exibição do filme O Dólar Furado, né? Isso é da década de 70, né? No cinema de Sabará ia ser passado esse filme. Então, assim, uma quantidade de vestígios assim, absurda que tudo isso teria sido perdido, né? Se não tivesse encontrado numa área que a princípio associaram era um quartinho, né? Falaram que era um quartinho, mas possivelmente a gente ainda está estudando, né? Não tem nenhuma conclusão ainda. Estaria associado a uma área onde ficavam os escravos, né? Apareceram alguns ossos. Né? E aí, como apareceram alguns ossos, o pessoal imaginou que fossem ossos humanos. Né? Aí foi acionado o IPHAN, aí entrou um projeto de arqueologia. Ou seja, a obra já estava andando. Né? Só no Então, fim, lá na frente. e aí no final a gente descobriu que era osso de porco e de boi, né? Não era osso humano. Né? Era um vestígio alimentar. Né? Mas aí você pensa a quantidade de patrimônio, né, e de história que pode ser contada sobre esse solar, né, que a última utilização dele era para uma prefeitura, né, quanto de história isso seria perdida? Porque todo esse material, que eu falei, 6 engradados de material arqueológico, seriam entulho, né, seria Uhum. classificado como entulho. E aí eu fico pensando em quantas obras isso já não aconteceu. Né? Quantas obras? Então, assim, eu acho que é fundamental o trabalho da arqueologia dentro dessas obras de conservação e restauração.
É óbvio, né? Que você, eu vou trabalhar, restaurar só o forro, né? Eu vou trabalhar só a pintura, fachada. Ok, não tem tanta necessidade assim de um arqueólogo, né? Mas se envolve trabalho com fundação, né? Com reconformação de um quintal, de uma área externa, eu acho assim que seria fundamental a presença do arqueólogo. No mínimo um arqueólogo que seja para fazer um monitoramento, para acompanhar aquilo, né? E se perceber Uhum, que o impacto é maior, lógico, aí você entra com um projeto, discute com o IFAM. Aliás, tudo tem que entrar com um projeto, né, junto com o IFAM. E o projeto, por exemplo, a gente estava comentando lá em Mariana também, na igreja da Sé, na né, que foi fé. outra empresa né, que fez o trabalho lá, a quantidade de sepultamentos que estavam ali no entorno da igreja. Né, na época que a gente estava Uhum, trabalhando lá, que isso estava acontecendo, né? Então, eu não lembro quantos sepultamentos foram, acho que foi 60 e tantos que eles comentaram, né? Isso só no entorno imediato da igreja. Tem mais, né? A gente sabe que eles, pelo que eles comentaram, tem mais debaixo das ruas, né? uhum, E se não tivesse arqueologia, é uma outra história que estaria perdida, com né? Então, certeza, assim, eu acho que o trabalho arqueológico, ele tem que andar junto com essas obras de conservação e restauro. com certeza. E É, essas obras de conservação e restauro arquitetônico, né, geralmente são mais conduzidas por arquitetos até, né, que eu também já acho, a não ser que o arquiteto tenha um conhecimento aprofundado de conservação e restauro, né, já é complicado, né, e muitas vezes eles não incluem também o conservador e restaurador, então muita coisa de patrimônio cultural que muitas vezes eles não sabem identificar ou não têm um conhecimento de compatibilidade, de materiais, de técnicas construtivas, enfim, a gente acaba perdendo, né, gerando um dano, outro dano ao patrimônio. Então, acho que fica aí a dica para para quem for trabalhar com patrimônio edificado, sempre incluir aí o arqueólogo, o conservador restaurador, a não ser que você se especialize, né, em conservação e restauro, porque realmente a gente tem sempre que trabalhar junto, né? Não tem jeito. sim, Então, até pouco tempo a gente estava comentando com a Clarice, que é a nossa sócia na Peruaçu, né, ela estava comentando uma coisa que vocês devem deparar muito, né? Aí eu já não sei exatamente qual é o limite, quem seria o profissional, o ideal para isso. Né? Imagino que vocês devam deparar de vez em quando nas frestas, debaixo das imagens, alguma coisa com bilhetes, né, várias vezes. alguns objetos e tudo. Então, assim, né, qual que é o limite? Quem cuidaria disso? É o conservador? É o arqueólogo? É o Eu historiador? sempre me pergunto isso, porque é muito comum, igual agora eu tô até aqui em Catas Altas fazendo levantamento para projeto de restauro e para inventário, né, para duas empresas diferentes. E aí, às vezes acontece, em Santa Bárbara, acho que eu achei mais, de ter um bilhetinho dentro daquele orifício da escultura, o que vai para o andor, Uhum. ou então atrás, se tem alguma abertura, enfim. E aí você fica, e agora? O que a gente faz com esse, né? Uhum. Geralmente a Volta. gente, principalmente numa execução de conservação e restauro, a gente conserva o bilhete, né? Não volta com ele para o lugar, mas mantém ele, faz uma estabilização, enfim, o que for necessário para devolver junto com a peça, né? Mas é realmente uma dúvida que eu mesmo tenho. Eu não tenho a resposta. Eita, travou de novo. Eita, deu uma travada agora. Pera aí. Ah, voltou, eu acho. Ixi. Ai, voltou agora, eu acho. Voltou. Tu disse que não tem resposta também.
Não tem resposta, mas eu acho que é uma coisa que é interessante de se incorporar, né? Talvez no memorial, na descrição disso, né? E na educação patrimonial também, né? Na extroversão da, desse trabalho seu, né? Que a gente estava comentando antes, né? Que é super importante a população conhecer, né? O trabalho do Sim, conservador, né? Restaurador, né? E acompanhar como que é esse trabalho seus, né? E como que é difícil, né? Porque é um trabalho extremamente difícil, extremamente delicado, de mega paciência, né? De eles acompanharem isso até para entenderem melhor e evitar, né, interpretações erradas do que é uma conservação, né? O que é uhum, uma conservação não só da questão imaginária, né? Mas da igreja, de uma forma geral. Eu acho que com esse trabalho certeza. de educação patrimonial, eu acho que em qualquer dessas áreas, seja na arqueologia, seja na conservação, eu acho que ela é fundamental. Eu concordo contigo. É o que eu estava falando com a Marina, né? Do Ficando Sério com a História. E aí a gente estava conversando sobre isso. Assim, a base de tudo é educação, não tem jeito, né? Então, Sim. tem que partir dessa base. É um trabalho que o Roberto, até aqui da Séculos, tá para fazer, né? Ele está fazendo o restauro das peças aqui. E sensacional, assim, o trabalho dele e envolvendo muita comunidade, sabe? Eu acho isso muito bacana, porque além de reforçar esse pertencimento, né? Automaticamente eles vão aprendendo a cuidar, né? Como cuidar, como preservar, por que que as coisas funcionam dessa forma, né? E realmente conhecendo o trabalho, né? Eu acho que é muito triste, né? Quando você chega num lugar e as pessoas, você vai fazer um trabalho e as pessoas não sabem nem o que é o seu trabalho, por que que você está Uhum. ali. E muitas vezes vem do próprio contratante, né? Já Sim. aconteceu com a gente Sim. de ter uma paróquia contratando e achando que a gente vai lá para repintar e chegar lá e falar, vai, cadê o material para pintar a igreja? E a gente, Cadê a tinta? tipo assim, parece até arrogante a pergunta, né? Mas você fala, mas o que que você tá achando que é o que a gente vai fazer? Tipo, já teve vezes que a gente teve que sentar e mostrar como um projeto todo, explicar o que que é e tal. E aí a pessoa tipo, ah, não, isso eu não quero, sabe? Então é muito complicado. É muito complicado. Acho Não, eu vi recentemente também, não é um caso recente, mas ele, por causa dessa questão de Covid, ele voltou à tona, né, umas múmias que apareceram nos fundos de uma igreja, quando ela foi feita uma restauração na região, acho que do Jequitinhonha, se eu não me engano, não sei se você viu essa uhum. reportagem. Ela passou de novo Acho que no, eu no Terra lembro. de Minas. Oi? Acho que eu vi, mas eu não consegui acompanhá-la, o Ela até desenrolar. estava na internet. Eu fiquei curioso na hora, como eu vi que era reprise, eu já corri para poder assistir, né? Aham. Mas é bem interessante justamente isso, porque justamente numa obra de conservação e de restauro da igreja, né, foram que encontraram essas peças, né? Esses sepultamentos, né? E é aquele negócio, não teve nenhum trabalho de arqueologia, né? Os sepultamentos foram todos tirados de qualquer jeito, então misturou aquele monte de osso, você não sabe mais quem é quem. Nossa. E eu não sei como é que está isso atualmente, como que está essa situação, se teve alguma intervenção do IFAM né, nessa paróquia e tudo, porque os sepultamentos são todos conservados e o relato mostra que vários estão estragando, né, apodrecendo com o tempo, porque Caramba. saíram do local original onde ficaram preservados durante muitos anos e saíram. Né? Mas eu fico me imaginando justamente quantos trabalhos, né, a gente não precisa citar onde, mas a gente escutou, não tem tanto tempo, né? A gente comentando que, olha, quando fosse ter trabalhos, por exemplo, abaixo das campas, né, da igreja antiga,
Sim. Eita, travou de novo. Aí, voltou. O pessoal comentar que escavou só um pouquinho sobre as campas, né? Mas é justamente aonde estão os sepultamentos, né? Então é onde Uhum, seria essencial é, 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 ter um acompanhamento arqueológico, né? É com justamente nas certeza. campas onde estão os sepultamentos, onde as pessoas depositam, né? A gente percebeu nesse trabalho lá de Bento, onde pelos buraquinhos as pessoas depositam, né, alguma coisa, às vezes para esses mortos, né? A gente achou vários terços, né? Medalhinhas enfiadas, né? Então, assim, eu acho que o acompanhamento, mais uma vez, né? O acompanhamento arqueológico e as obras de conservação e restauração de qualquer edificação histórica tem que andar junto, né? Eu, Concordo. eu vi que alguém perguntou também em questão da conservação de arte rupestre, né? Olha só. Eu Ó, nós esqueci que temos menos de 4 minutos. Só para ele, avisar. eu falei que a O gente fala tempo demais. voou. Se deixar, a gente fica até A amanhã gente tem que batendo fazer papo. a versão 2. O papo é muito bom. Não, eu vou tentar falar bem rapidinho, né? Porque a conservação de arte rupestre, né, mesmo os conservadores, né, a gente conta na mão quantos trabalham com conservação de arte rupestre. Né? Verdade. É uma coisa muito específica, né? Eu sei que o Secor tem alguns trabalhos, né? Teve um trabalho já mais antigo da Helena Davi, já falecida, do Secor, né, sobre algumas sítios na região do Balé, na Gruta do Balé, ali em Matozinhos, não só na Balé, mas em outros sítios ali, né, de limpeza, né, das pichações dos sítios. Né? E aí entra uma questão completamente, do meu ponto de vista, muito polêmico, né, que o que seria uma conservação, restauração em cima de pintura rupestre com pichação. Né? A pichação também não seria Nossa. uma forma de expressão, né, e não tão moderna, né, porque você tem nesse local específico você tinha pichações, um bacamarte, por exemplo, pintado da época dos bandeirantes, né, então Olha só. a gente já viu, né, uma coisa que eu gosto muito, né, pichação da década do século XVIII, né, em grutas, no século XIX, né? Então você tem verdadeiras declarações, né, nessas grutas. E isso é pichação? Isso não é? Né? Até que ponto isso se conserva, isso se limpa, por assim Sim. dizer, né? Mas os trabalhos Ai, em arte, ai, desculpa te interromper. Que eu lembrei de uma. No projeto que a gente está fazendo, eu e a Vanessa. Ih, travou de novo. Ixi, caramba. Eita, internet não ajuda. Eu acho que não vai demorar muito a cair, não. Mas tá acabando o tempo. Mas um projeto que eu e a Vanessa estamos fazendo do Conjunto Franciscano lá em João Pessoa, a gente acabou que essa parte do arquitetônico não é com a gente, né? Mas a gente estava andando pelo edifício e tinha inscrições, provavelmente dos frades, né? Do século XVIII, na balaustrada ai meu Deus, fugiu o nome, do claustro, né? sim, E aí tinha com a data e tudo, né? Até tirei foto e falei, não, e aí, né? é É o que o um. Elton está colocando, né? Afinal, o que que é pichação? Né? O que que é Exatamente, considerado pichação? Né? Tem alguns trabalhos de exatamente. arqueologia abordando isso, a pichação como arte rupestre. Né? Tem trabalhos de Uhum, arqueologia abordando pichação como arte rupestre. Eu concordo. olha só. Mas isso é Uhum, ponto de vista, obviamente, né? Isso é sim, óbvio que isso é ponto de vista, né? Mas eu sim. acho extremamente importante essa discussão, né? Na Eu conservação, né? acho Então, assim, também, com certeza. limpa, né? Deixa, valoriza, E desvaloriza, tudo que você faz. menos de 30 segundos. Ô, Né? Então, tá Ângelo, te caindo. agradecer profundamente. Desculpa interromper a conversa aí, nosso tempo fica curto por causa do Instagram, né?
Mas Não, muito, tranquilo. muito obrigada por ter aceitado o convite. O papo tá muito bom, a gente pode fazer outra versão aí. Obrigada a todo mundo também.